Oiê, seja bem-vindo ao podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em @podcastpandora ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e host aqui do podcast Pandora. Meus pronomes são ele e dele, eu sou um homem cis, né, gay, e venho aqui criando, né, construindo diálogos aí a partir do podcast Pandora. E a pauta de hoje, né, ela é muito especial. Eu convidei a Cel, que vai se apresentar, para a gente poder falar um pouquinho sobre algumas pautas aí da comunidade trans. Então, assim, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceitado o convite, Cel. Gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes. Quem é você na psicologia? Bom, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, a todas, a todos. Estou muito feliz de estar aqui ocupando esse espaço. Muito obrigada, Bruno, perdão, por ter feito esse convite, por ter me dado essa oportunidade de estar falando aqui um pouco sobre as causas, né, trans. Meu pronome é ela, dela. Sou uma mulher trans, tá? Dentro da psicologia, né, atuo hoje na área clínica, né, e também fazendo uma militância sobre saúde mental das pessoas trans, tá? Sou formada em especialização em terapia cognitiva comportamental, então dentro da prática clínica, né, eu vou atuar com os conhecimentos da TCC. Porém, né, estudo constantemente, né, os ensinamentos, né, sobre a terapia afirmativa, né? O Bruno sabe, é uma terapia aí que tem aí o objetivo e que tem um diálogo, né, de afirmação de corpos LGBTQIAPN+. Então, Perfeito. faço todo esse mix dentro da psicologia para que eu possa estar aí desenvolvendo esse meu objetivo de vida, né? De fazer a diferença nesse mundinho de meu Deus. É isso. Ótimo, ótimo. Não, perfeito, assim. E a gente, assim, acho que para falar da pauta trans, né, assim, da causa trans, de todos os diálogos, assim, que forem necessários aqui, a gente precisava começar essa conversa de algum lugar. Então, essa pauta de hoje é uma pauta muito mais introdutória, né, para a gente começar esse diálogo, tendo em vista até mesmo que essa é a primeira participação da Cel aqui no podcast Pandora. Eu espero que ela possa vir outras vezes, né, então a gente vai ter essa oportunidade e a casa fica sempre aberta. Mas inicialmente eu pensei que seria interessante até para a gente levar o tema assim para o grande público, né, para toda e qualquer pessoa que quiser entender um pouco mais sobre as questões da comunidade trans, da comunidade LGBT, mas em específico esse recorte trans, a gente falar um pouco sobre algumas questões, né, e acho que desmistificar, desmistificar alguns tabus, alguns Uhum. preconceitos, algumas questões aí. Então, por isso que essa pauta, ela, de certa forma, ela é mais introdutória, até para que a gente coloque aqui a gente dê alguns passos na direção de trazer outras pautas aí no futuro. Então, assim, para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, Cel, o que que é uma pessoa, né, transgênero? Uhum. Tá. Eu vou falar o que é uma pessoa trans, né, com base sobre nossas vivências, tá? Primeiramente, uma pessoa trans é aquela pessoa que se identifica com um gênero diferente daquele que foi atribuído a ela ou a ele ali no nascimento, né? Então, no meu caso especificamente, no meu nascimento, né, fui atribuído ali o sexo masculino, tá? Porém, ao longo da minha vida, né, eu fui me identificando e me expressando com ali o gênero feminino. E hoje, né, tomado todo esse conhecimento, toda essa
ideia, né, e quebras de tabus do que é um corpo trans, né, hoje eu me identifico e sou uma mulher trans, tá? Então, o que é, basicamente, né, uma pessoa trans? Bom, tirando essa parte, que acho que já está bem claro que é uma pessoa, né, que se identifica com um gênero diferente, né? Um corpo trans, ele é um corpo atravessado por muitos processos sofridos, sabe? Processos que matam, às vezes, pouco a pouco, aquele corpo, aquela vida, né? Nossa céu, que pesado isso, de iniciar o podcast falando isso. Mas é uma verdade, é uma dura realidade isso, sabe? E eu falo isso por quê? Porque a gente cresce numa sociedade cis heteronormativa, né, que entende e que fantasia a ideia né, do menino ou da menina, e a partir do momento que essa sociedade entende que isso só pode ser A ou B, né, não há possibilidade, não há sonhos para outras opções ali, outros corpos, né? Exato. Então, eu costumo falar que somos atravessados porque em nenhum momento, né, até o meu nascimento, ou até o nascimento de uma pessoa trans, se fala, se pensa nessa possibilidade. Então, basicamente, é como se você já nascesse morto ou invalidado, né? Sim. Vamos ser mais Invisibilizado, leves. né? Uma invisibilização, assim, né? Porque há esse binarismo, então, assim, a gente pressupõe que é preto ou branco, é A ou B, como você Exatamente. bem colocou, é homem ou mulher, e assim, é esse corpo, então, é esse gênero. Esse corpo, logo, esse gênero, né? O que não poderia ser mais problemático. Exatamente. E aí você perceba, né? O desenvolvimento ele já é algo muito complexo para a gente, né? Já tem em si muitos atravessamentos. Agora imagine o desenvolvimento de um corpo trans, né? Que é negado, né? Um corpo trans que é invalidado, né? E que ele não pode se desenvolver, né? Como que isso, né? Atravessa essa criança? A gente está falando aqui de uma criança, né? Sim. Eu fui uma criança que eu gostava de brincar de boneca, eu gostava de usar as roupas das minhas primas, eu gostava de dançar Xuxa e eu apanhava por causa disso. Então, a minha vida toda, quando eu olho para trás, né, eu penso, eu vejo quantas coisas eu tive que abdicar para não sofrer, né? Quantos prazeres, quantos desejos eu deixei de lado, quantas possibilidades de história eu poderia ter para contar hoje para você aqui no podcast, mas eu não tenho porque eu tive que simplesmente renegar. Sim. E, então, isso são processos marcantes na nossa vida. Não é algo que a gente vai curar só com a terapia, né? É algo que vai muito além, né? É algo que são feridas que estão aqui, ó, né? Então, novamente, o que é uma pessoa transgênero? O que é uma vivência transgênero? É, se você pegar, se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que grande maioria das pessoas trans, é, é, elas normalmente, né, começam sua transição, começa esse trabalho de afirmação, esse processo na fase adulta, né? E aquelas que iniciam esse processo, né, na adolescência, né, muitas das vezes tem um processo muito cruel, porque às vezes são expulsas de casa, Uhum. são expulsas das instituições, acabam tendo que ir para a prostituição, né? Ou seja, marcadores aí que levam ali, aquele corpo ali a praticamente
invalidação total, É uma né? marginalização, né, Uma também. marginalização também. Sim, e eu acho que é até interessante quando a gente vê, por exemplo, movimentos assim como recentemente teve a gente reafirmando assim sobre a existência das crianças trans, né? Que é algo que Uhum. muitas vezes parece ofensivo, mas a gente precisa falar, né? Assim, crianças trans existem porque adultos trans foram crianças muitas vezes que sofreram e passaram por isso tudo. E por a gente não falar de gênero, por a gente não falar de cisgeneridade, por a gente não falar de cis heteronormatividade, né? De como esse lado compulsório da sociedade que nos obriga a encaixar em alguns moldes acaba apagando e gerando sofrimento ali em algumas vivências, né, em pessoas que não se identificam com o gênero desde muito cedo e, e não se descobrem ou se punem ou se machucam ali tentando se encaixar, tentando performar, né, fazendo aquele cis-playing, né, se fingindo enquanto cisgênero para poder passar pela sociedade, para poder sobreviver até. E Exatamente. quando encontra esse espaço de se tornar mais autêntico, muitas vezes é sufocada, silenciada, colocada para fora de casa, marginalizada. Exatamente, né? Então são processos assim que é, é terrível, são terríveis, né? Sim. Eu mesma fui essa pessoa, essa criança adolescente que tentava a todo momento se enquadrar nesse padrão normativo, né? E mesmo assim sofri uma violência gratuita na escola, né? Em casa, na rua, né? Então, assim, mesmo não querendo, né, ser aquilo, né, aquilo que eu falo em corpo trans, né, evitando aquilo, né, eu mesmo assim sofri uma violência gratuita, né, querendo ser esse normal, o aceitável, né? Ou seja, eu era o normal com defeito, eu apresentava as características de um corpo feminino, né? Então, assim, é uma coisa assim que eu ficava, meu Deus, por quê? Eu estou tentando, eu estou deixando de gostar disso. Por que essas pessoas ainda me machucam, ainda me agridem, né? Uhum. E isso eu só pude perceber durante o meu processo de afirmação e aceitação, né? Sim. Que não era sobre ser ou não ser, era sobre um corpo estigmatizado, marginalizado, demonizado, sabe? E que a Uhum. todo momento vai estar na mira da violência, Uhum. seja ela verbal, seja ela física, seja ela psicológica, né? E aí, Sim. ué, então, o que vale mais, né? Eu sempre falo isso com meus pacientes, vamos fazer a balancinha aqui, o que pesa mais aí? Ué, se eu aqui tentando ser o que a sociedade quer de mim, eu estou sofrendo, eu estou sendo agredido, né? E estou infeliz, porque o que conta mais é como você se sente. Eu estava infeliz porque eu era aquilo que eu não queria ser. Então, eu vou ser o que eu quero ser. E em vez de eu apanhar, eu vou lutar pelo que eu sou, né? E aí que você começa a tomar conta da sua vida, a resgatar, né? E aí é um novo processo. Acho que é aí o início de uma nova vida, né? De uma nova vida onde você realmente é quem você é. Né? E não Sim. é fácil, né? Mas é, é É muito necessário. complicado, é muito necessário. Né? Sim. É Então, complicado e assim, necessário. é complicado e necessário. Isso é muito importante entender. Sim. Né? Isso é quando a gente fala, quando a gente começa por aí, eu acho que é interessante, assim, até a gente fazer uma distinção básica para que as pessoas entendam, assim, porque ainda hoje, muitas vezes eu me pego surpreso quando eu vejo que as pessoas, quando eu vejo que há uma pobreza na educação sexual, quando a gente fala do Brasil, principalmente que é Uhum. o recorte que eu conheço, né, assim, em que as pessoas muitas vezes não aprendem coisas básicas, então, assim, não tem um estudo de gênero básico, então, É,
aproveitando a oportunidade dessa ser uma pauta introdutória, da gente estar falando desse assunto, né, acho que é até interessante a gente falar assim, o que que é uma pessoa cisgênero. Então, qual que é a diferença de uma pessoa transgênero para uma pessoa cisgênero, né? Assim, qual que é a diferença? Então, eu, por exemplo, né, me apresento aqui enquanto homem cis, né? Sim. Você se apresenta desse local enquanto uma mulher trans. E que diferenças existem aí para que a gente possa ajudar as pessoas a entenderem, né? Uhum. Sim, Bruno, muito bacana isso. E só fazendo um adendo, por que que no Brasil não existe, né, essa negligência em relação aos estudos sobre sexualidade, né? Porque muito disso também se dá pela ignorância de uma massa que acha que, a partir do momento que isso entrar nas escolas, né, nós estaremos motivando ou, enfim, crianças a serem gay, a serem trans, a serem lésbicas. Não é nada disso, né? Uhum. Quando a gente fala sobre estudar sexualidade dentro das escolas, é ensinar o básico, né? Até mesmo para que a gente evite violências, né? Por exemplo, assim, a Violência, educação sexual é até mesmo uma forma de você, assim, empoderar as crianças, os adolescentes, os jovens, para que eles, por exemplo, não passem por violências. Então, a educação sexual não é ensinar sobre sexo, né? Não é exatamente, sexualizar as crianças. É ensinar sobre gênero, ensinar sobre relação sexual, ensinar sobre corporalidade, exatamente. né? Para você ter uma ideia, Bruno, uma vez eu tinha uma paciente que ela já tinha por volta dos seus 40 e poucos anos, né? E que numa das nossas sessões, né, falando um pouco sobre, né, voltando ao passado dela, ela relatou, né, um fato que aconteceu quando ela era mais nova com o padrasto dela, né? E ela me fez as seguintes perguntas. Até hoje eu não sei se isso foi um abuso, né? E aí, claro que né, a gente às vezes tem que ter muito cuidado com a fala, que a gente não sabe como aquele paciente vai receber, né? Então, eu fiz todo um trabalho educativo do que era um abuso, do que era uma violência, né? E ela mesma pôde perceber que ela foi abusada quando era mais nova, né? E aquilo fez todo um sentido para ela, porque aquela dúvida era angustiante, né? E quando ela viu que de fato ocorreu, né? Claro que ela ficou muito impactada, mas eu senti que ela foi como se ela tirasse um peso, uma pedra das costas dela, sabe? Uhum. Daquela dúvida. Então, para você ver, né, uma mulher aos seus 40 e poucos anos, já estruturada, enfim. Agora, imagine crianças e jovens que estão ali possíveis de passarem ou na escola ou dentro de casa e simplesmente não vão saber o que é, né? Exato, exato, Céu. Assim, e quando a gente estuda sobre abuso, sobre violência sexual, violência de gênero, assim, né, é, eu acho que o mais chocante é a percepção de que, assim, quando a gente fala de estupro, um tabu muito grande é, é falar que a maioria dos casos, e isso as estatísticas mostram, né, acontecem em contextos familiares, né? Acontecem por pessoas conhecidas. Não é Uhum, aquela cena de novela, de filme, da pessoa na rua expor e tudo uhum, mais. É uma cena no local que talvez seria o local mais seguro. Então, a gente falar disso aqui também, assim, acho que é uma forma de mencionar que educação sexual não é só sobre doutrinar, né? Nunca foi sobre exatamente, isso. As crianças para sexualizar as crianças, é para proteger, é para educar, é para mostrar o que é justamente o que é certo e o que é errado, exatamente, o que é problemático ali, que tipo de contato não é aceito, que tipo de contato não é tolerado, porque a gente exatamente. tem casos de violência, né, assim, diariamente. Então, e esses casos, a maioria acontecem nesses locais protegidos ali, né, nesses locais, entre aspas, seguro, na casa, na escola, na igreja, né, em locais assim que muitas vezes há a falsa ideia de que há uma proteção, né? Uhum, E
E a gente falando assim, né, acho que é interessante a gente contextualizar que quando a gente fala sobre uma pessoa transgênero, é uma pessoa que não está necessariamente em conformidade com o gênero que lhe foi designado ao nascer. Ou seja, se a pessoa nasceu com uma vulva, não necessariamente ela vai se identificar enquanto uma mulher. Gênero é uma outra construção, gênero é uma construção Isso, social, né? Se a pessoa nasce com um pênis, não necessariamente a sua identidade de gênero vai ser masculina, né? Então, quando a gente fala exatamente. sobre cisgênero e sobre transgênero, a gente está falando sobre isso. Entender isso é Uhum, importante porque a gente precisa saber desse local de onde as pessoas trans ocupam, de onde elas falam e de onde nós também, enquanto pessoas uhum, cisgênero, falamos e ocupamos, né? É, exatamente. faz sentido? É, sim, você falou uma coisa interessante, e aí pegando ali a pergunta inicial, né? O que, perdão, qual é a diferença entre uma Cisgênero e pessoa transgênero. cis e uma pessoa trans, né? É, cisgênero, como você bem definiu, né, é uma pessoa que se identifica com o sexo biológico designado ali no momento do seu nascimento. Então, Uhum, você é um homem gay cis, né, porque você se identifica com o sexo biológico, né, que foi designado ali no momento que você nasceu. Veja bem, sexo, tá? uhum, Uma pessoa trans, né, uma pessoa transgênero, ela é quem se identifica com um gênero diferente daquele atribuído no nascimento. Veja aqui, gênero, né? uhum, Então, a pessoa cis, ela se identifica com o sexo que foi, né, atribuído a ela, e uma pessoa trans é quem se identifica com um gênero diferente daquele atribuído no nascimento, né? Então, no meu caso, quando eu nasci, me atribuíram o gênero masculino, porém, como eu já relatei lá no início, ao longo da minha vida, né, eu fui me descobrindo uma mulher trans, né? Eu fui expressando o gênero feminino. É muito importante a gente frisar que gênero não está relacionado à anatomia dos órgãos genitais, tá? perfeito. Outro ponto importante é que uma mulher trans, ela não para ela ser validada enquanto uma mulher trans, ela não precisa necessariamente fazer uma cirurgia de redesignação sexual, tá? Ela não precisa colocar 200, 300 ml de peito, tá? Uhum, A gente está falando de gênero, é aquilo que a gente expressa, é aquilo que eu me aparento, né? uhum, Então, eu tô aqui com meu cabelinho, passei um batonzinho, né? São coisas que, socialmente falando, é atribuído ao gênero feminino, né? uhum, Socialmente falando, né? E a gente pode entender que o que é de menino, o que é de menina, a não ser o que foi nos ensinado, né? Ou uhum. seja, então eu estou aqui expressando, performando um gênero feminino, né? Não dá para ver muito bem, mas estamos aqui, um pouco aqui, tem aqui um cordãozinho, né? Então, isso não diz respeito ao meu órgão, ao meu órgão genital, tá? Isso não diz respeito se eu não tenho peito, enfim. O que diz respeito é o que eu estou performando. E é como eu quero ser identificada. E é como eu quero ser chamada no pronome feminino, entendeu? E é como eu quero ser tratada, né? Uhum, Então, é, e aí a gente vai ter lá a mesma performance no homem trans, né? E também vai continuar sendo a mesma questão que eu acabei de falar, pontuar aqui com você, né? Então, seria essa a diferença, cis, trans. Então, eu sou uma mulher trans, você é um homem cis, né? Então, você vai ter amigas cis, mulheres cis. uhum, Essa é um pouco dessa diferença, né? uhum. Perfeito. E até partindo daí, pode ficar à vontade para complementando, para ir pontuando Eu só também. ia, Pode falar. só acrescentar o não binarismo, né? O não Ah, binário, perfeito. Isso, eu né? ia te perguntar sobre isso agora, né? Quando eu falo sobre até esse nosso próximo tópico era assim sobre quais gêneros são trans, né? Até a gente para falar sobre não binarismo. Ah, sim, né? Pode falar.
Não, eu uso muito, é que eu não estou escolhendo aqui, mas na clínica eu gosto muito de fazer a linha da performance, que é basicamente aqui. Nós temos, então, o gênero masculino aqui na ponta e o gênero feminino aqui na outra ponta, né? Quando a gente fala, né, sobre gênero, a gente também está falando sobre performance, né? Uhum. O que a sociedade nos ensina é que você só pode estar desse lado ou desse lado, Uhum. tá? O que a gente entende e tenta passar para as pessoas é que existe o que a gente chama de performance, né? Eu posso estar um pouquinho mais para cá em relação ao gênero feminino, eu posso estar bem no meio, algo bem neutro, nem lá, nem cá, né? Eu posso sair daqui e vir para cá, né? Uhum. É o que a gente vai falar de performar Uhum. gênero, né? E o não binarismo, o não binário é alguém que não se identifica completamente com o seu gênero de nascença e nem com outro gênero. Então, é como se ele estivesse aqui, né? Nesse Uhum. meio. E muitas das vezes ele vai poder performar para o ladinho de cá, ele vai poder performar para o ladinho de cá, né? Então, ele tem essa liberdade, né? Ele tem essa performance, tá? Uhum. Então, é, então, é alguém que não se identifica completamente com o gênero de nascença e nem com o outro gênero, né? Ou seja, Uhum. eu nasci lá como menininho, não me identifico como menino, mas também não me identifico como uma mulher, né? E por aí vai. Perfeito. Eu, particularmente, né, às vezes percebo que muitas pessoas trans, antes de transicionar, antes de afirmar sua performance de uma pessoa trans, né, ela passa ali pelo não binarismo, né? Ela fica ali, não me, no meu caso, vamos dizer, eu não me vejo homem, mas também não me vejo uma mulher. Então, ela fica ali um pouco naquele que eu sou, não sou nenhum dos dois, sou não binária, vou ficar aqui. Só que com o tempo, cada vez mais se performando, né? Olha que interessante. Ela vai percebendo, não, cada vez mais esse ladinho aqui não combina comigo, então cada vez mais eu vou performando para esse oposto aqui, esse gênero, né? Então eu vejo um pouco disso, né? Que às vezes a gente, antes dessa transição, a gente performa ali o não binário. Fez Uhum. sentido para vocês? Fez. Fez sim. Fez Eu achei que sentido? estava ao vivo, aí eu falei, Tá tudo bem. E assim, eu acho que é até interessante a gente contextualizar isso, né? Porque eu acho que trazendo toda essa pauta, assim, né? Acho que é importante falar disso, porque quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão de gênero, e a gente começou falando da questão do binarismo, é, a gente não pode presumir que há simplesmente essas expressões binárias, então, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, de não binarismo, a gente está falando de pessoas, indivíduos que muitas vezes não se identificam nem com o homem, né, nem com o gênero masculino e nem com o gênero feminino. E isso uhum, não quer dizer que eles não são nenhum nem outro. Eles são isso. algo, eles só não se identificam com esse gênero. E é diferente também da gente falar, assim, só para pontuar isso também, né? É diferente da gente falar, por exemplo, de gênero fluido, que é quando justamente no Sim. gênero fluido há uma fluência entre os gêneros clássicos, entre homem e mulher. Então, Uhum, é justamente essa pessoa que transita entre os dois ali. Mas quando a gente fala de não binário, é uma pessoa que ela não necessariamente está fluindo, ela simplesmente ela não, assim, ela pode fluir também, mas no caso o gênero ele não é necessariamente masculino ou feminino, né? Pode ser é uma outra identidade, é uma outra forma de expressão, né, de gênero. uhum. Correto? Se eu falei alguma besteira, pode me Sim, corrigir. não, né? Vai muito para além dessa caixinha, né? De homem e Uhum, mulher, né? Ela não é nenhum nem outro, ela vai ser ela vai performar aquilo que ela quer expressar, que ela sente, né? exato. Então, ela vai ter aquela identidade própria dela, vamos dizer assim, aquela Uhum. forma de se ver. Sim,
Sim, e quando a gente fala, assim, sobre, a gente está falando aqui sobretudo sobre a pauta ali, né, da comunidade LGBT, a gente está focando especificamente no T, a minha pergunta agora tem a ver com isso, né? Há diferença entre transgênero, transexual, travesti, que são termos, assim, utilizados historicamente, né? Então, queria te perguntar isso até para a gente poder pontuar isso, né? Que diferenças existem? Uhum. Então, Bruno, o que eu entendo, né, quando começaram, né, e a gente tem que fazer um movimento, todo o movimento de lá no passado, né, quando se falava em transexualismo, né, a medicina, né, ela tinha que dar um nome ali, né? Uhum, Então, é, como na medicina tem que ter ali todo uma forma de dizer o que é aquilo, né? E a forma que encontraram de dizer sobre a gente era esse termo, né? O transexual, não, perdão, transexual e transgênico. Eu não me recordo muito bem agora, né? Mas eu acho que era o transgênero e o transexual também, né? uhum. Sim, acho que foram as E primeiras nomenclaturas utilizadas. isso, então, é, a única diferença que existe é justamente, né, esse recorte social. Por exemplo, se o transgênero e o transexual veio aí, herdamos aí, né, da área médica, né, para nos identificar, né, o termo travesti, ele foi utilizado, ele é utilizado até hoje, né, lá no início, né, de uma forma pejorativa, né? Então, você tinha ali o travesti, o traveco, né? Então, é o que a gente fala, as nossas ancestradas, né? São pessoas que lá atrás estiveram à frente para que eu pudesse estar aqui hoje conversando com você, né? Perfeito. Então, né, o travesti, né, era um termo utilizado lá atrás dessa forma de pejorativa. O travesti, o traveco, né, travecão, sempre o pronome masculino para invalidar, né, a identidade feminina, né. Uhum, Hoje existe todo um movimento, por mais que muitas pessoas se identifiquem, sou uma mulher trans, sou uma mulher transgênero, né? Existe também uma ideia e um movimento de pessoas, de mulheres, que querem reivindicar e fortalecer essa identidade travesti, né? Não querem anular, porque foi essa identidade que foi marginalizada, ridicularizada. Então, hoje, com o avanço das pautas trans, a gente quer fortalecer esse termo e não deixar apagá-lo, né? Então, existem muitas travestis, né, que não querem ser chamadas dessa forma, né? Eu sou uma mulher travesti, eu sou uma travesti, né? uhum. De uma forma de fortalecimento de algo que lá atrás foi marginalizado, foi ridicularizado. Então, é, existe diferença no sentir no que aquela pessoa é? Nenhuma, zero diferença. São todas mulheres e se identificam dessa forma. Agora, falando sobre um contexto assim social, vamos dizer assim, um contexto histórico, né? São essas as diferenças. Travesti, lá atrás era algo ridicularizado, marginalizado, e hoje muitas pessoas trans, mulheres trans querem utilizar esse termo para fortalecer essa identidade travesti. Então, eu sou uma travesti, né? E é sobre isso. E transgênero, transexual, a gente vai pegar nos estudos científicos e tudo mais, acadêmicos, sempre esse termo. Perfeito. Faz muito sentido, assim. E eu acho que é importante, assim, fazer ter essa fala, né? Até mesmo para desmistificar e para ajudar as pessoas, assim, a Uhum, desconstruírem seus próprios preconceitos ali, né? sim. E, assim, agora passando para um outro ponto, né? Como uma pessoa trans se identifica
enquanto tal, né? Eu faço essa pergunta até para a gente levantar um pouco assim de como que é esse processo de descoberta, né, da vivência de gênero, assim, porque é um outro local, né? Como a gente falou, muitas vezes a sociedade coloca a gente em caixinhas. Então, como que uma pessoa trans se identifica, se descobre? Uhum. Olha, é uma pergunta que, novamente, eu vou respondê-la com base na minha vivência, né? Perfeito. Porque eu acho que é um processo muito subjetivo, né? Mas que tem marcadores muito próximos. Marcador da violência, da discriminação, do abandono, né? E de violações de direitos. Né? Então, essa descoberta, ao meu ver, ela é totalmente solitária e angustiante para o sujeito, sujeita ou sujeito, sabe? Porque, primeiro, muitas das vezes você não vai ter um espaço para falar sobre, né? né? E vale fazer um recorte social que lá atrás existia uma psicologia que não sabia sobre nossos corpos e também lá atrás existia uma psicologia de conversão, né? Uhum. Sim. Então, hoje, né, o processo ele pode ser muito mais menos angustiante, menos, mas não vai deixar de ser. Mas se falando de um recorte social lá atrás, se tornar-se pessoa, né, com certeza era um processo muito difícil, né? Uhum. Então essa descoberta, ela é cercada, ela é completamente ali amassada por inseguranças, por muitos medos, né? Medo de perder a família, medo de ninguém mais gostar de você, medo de você não conseguir viver nessa sociedade transfóbica, né? Muitos são os medos, né? E a gente sabe que dentro de uma, uma vertente clínica, agora falando, né? O medo muitas das vezes nos leva ali à evitação. Então Uhum. eu vou evitar, então não quero isso para mim, né? Eu não sou isso, né? Então pode se dar de várias formas essa descoberta. Sim. Eu mesma nesse processo muitas das vezes eu não sou, não quero ser, né? Isso é só coisa da minha cabeça, né? Em muitos outros processos, essa pessoa vai acabar é, é, recorrendo às religiões que vão fortalecer a ideia de que isso é errado, de que isso é pecado, que é provavelmente o diabo na sua cabeça querendo que você faça isso, né? Uma vez eu estava vendo um relato de uma mulher trans que ela falou que ficou um ano nesse processo dentro da igreja que foi tão traumático quanto estar ali na família, né? Porque, como todos já sabem, o discurso religioso ele é totalmente, né, transfóbico. Uhum. Então, essa descoberta, como eu falei também, ela vai se dar de uma forma muito sozinha, né? Porque muitas das vezes até seu amigo ele não vai conseguir te acolher de uma forma que possa sanar suas dúvidas. Porque aquilo você está formado de dúvidas, de incertezas, né? E aí por isso que eu bato na tecla de uma psicologia afirmativa. E como que eu vou acolher uma pessoa que está em transição? Né? Sem entender qual o recorte social dela, quais são os atravessamentos, o que ela já passou, né? Sim. Não é só apenas dizer que vai passar e que você tem que ser o que você é e vai, vamos nessa. Não, né? Uhum. O fortalecimento ele se dá primeiro por dentro, né? Eu me lembro que quando meu cabelo começou a crescer, eu não conseguia sair na rua com o cabelo solto, né? Então eu sempre fazia um corte, né? Eu tinha medo de apanhar, tinha medo de ouvir alguma piadinha, né? Então muitas das vezes você não pode reforçar, solta esse cabelo e vai ser feliz. Você pode estar ali invalidando um processo muito angustiante desse paciente. Uhum. Sim. Então, para você ver como é muito mais para além. Você não está falando com uma mulher cis.
você está falando com uma mulher trans, que tem recortes e que tem atravessamentos bem diferentes, Sim. né? Esses marcadores, né, a gente sempre precisa enfatizar, né, marcadores de vulnerabilidade. Então, assim, é uma vulnerabilidade porque te coloca é, numa posição, vou colocar assim, abaixo dentro da pirâmide social, no sentido em que ah, é aquilo que a gente falou antes sobre a marginalização. São pessoas que estão expostas. Então é como se fosse você pensasse assim que essas pessoas que estão ali nas bordas, né, nas margens, elas sofrem mais com aquilo que vem de fora, com aquilo que está de fora, com tudo que está no mundo, assim. Então, marcadores de vulnerabilidade, como você está bem colocando, assim, né, sobre toda essa questão, eles acabam impactando e muito na maneira. Então, eu até falei numa live recentemente, né, que eu fiz com o João, um amigo meu, sobre essa questão, assim, né, até mesmo da nossa postura afirmativa, porque muitas vezes a gente precisa ajudar os sujeitos, né, a viverem num mundo que não está preparado para aceitar, né, para não nos aceitar. Seja a gente sendo, por exemplo, eu, né, um homem cis, gay, e colocando dentro de uma, se dá para fazer isso, né, mas colocando dentro de uma, como que eu posso dizer, de uma hierarquização social, em Uhum. tese, eu ainda estaria, de certa forma, eu ainda tenho muitos privilégios, né, acima de, por exemplo, de uma mulher trans, né, eu tenho Sim, privilégios, assim, que me protegem também, né, eu tenho uma sim, passabilidade, né, principalmente porque eu tenho uma postura, por exemplo, falando do meu caso, eu tenho uma postura, mais normativa, mais heteronormativa, digamos assim. Se eu fosse, por exemplo, mais afeminado, isso já era uma coisa que também seria uma forma de me atacarem, né? Eu acho interessante porque sim, a gente sempre fala dessa discriminação e das violências e dos marcadores de vulnerabilidade, e muitas vezes são marcadores de vulnerabilidade que coloca a feminilidade num local de submissão e de ataque recorrente, né? É sempre é, as mulheres, assim, sempre esse lado do feminino. Parece que a sociedade rejeita esse lado, né? é verdade. É verdade. E queria fazer até uma ponte para a próxima pergunta, né? Até para a gente falar assim, né? Quando a gente fala sobre transgeneridade, a gente está falando sobre gênero. Então agora vamos pensar sobre a questão da orientação sexual. Então, assim, é possível, é, por exemplo, uma pessoa trans, né, ser heterossexual? É possível ser hétero mesmo sendo trans? Tá falando com uma. É engraçado que essa pergunta me pegou e ontem eu vivenciei uma situação, acho que eu vou colocar aqui porque vai ilustrar muito, né? Estava conversando com uma amiga minha e eu vou responder a pergunta, tá, gente? Tá, Mas vocês tudo vão bem. saber depois como que funciona. Eu estava conversando com uma amiga minha, né? Aí eu estava assim, falando assim, ai amiga, tô gostando, olha, tô contando minhas questões pessoais aqui, hein? Tô gostando de um garoto lá da academia, não sei o quê, bababá, essas coisas de menina, como coloco aí a sociedade. Aí ela foi assim, e perguntou, mas ele é gay? Aí eu, pô, bem rapidamente, né, falei, ué, por que você está perguntando isso? Porque você é trans. Aí eu falei assim, tá, eu sou trans, eu sou uma, uma mulher trans. Antes do trans tem o quê? Eu sou uma mulher. Aí ela assim, se eu sou uma mulher, o que ele tá vendo ali na academia? Aí ela, uma mulher. Então por que você está perguntando se ele é gay? Porque pelo que eu saiba, gay é um homem que gosta de um outro homem, né? Aí ela ficou muda. Aí eu falei assim, quando você faz esse tipo de pergunta, você está
me dando a entender que eu sou um homem. Aí não é isso, eu não quis dizer isso, bababá. Uhum. Sim, no fundo, por ser minha amiga, eu entendi o que ela quis dizer, assim, sabe? Eu sei que ela não me perguntou isso de maldade. É mais uma da ignorância das pessoas, né, em relação a corpos trans, em relação à sexualidade, né? Sim. É muito importante a gente entender que existe também uma diferença entre gênero e sexualidade. Quando a gente está falando sobre heterossexualidade, a gente está falando sobre sexualidade, né? Então, no seu caso, você é um homem cis, gay, né? Que gosta de um outro homem, né? No meu caso, eu sou uma mulher trans, tá? Transgênero, né? Uhum. Agora, o meu desejo sexual, né? A minha atração sexual é por homem, ou seja, é o oposto. Então, a gente está falando de heterossexual, né? Sim. Então, você vai... A minha identidade de gênero não define ali que eu seja, como ela entendeu, desculpa, a minha identidade de gênero não impede que eu seja hétero ou que eu seja bi, né? Uhum. Então, Exato. você vai encontrar homens trans que gostam, que podem sim se relacionar com o sexo, né? Com o corpo homem, né? Você vai encontrar mulher trans bi, né? Então, pode sim, porque a gente está falando de sexualidade agora. E sexualidade a gente entende já aqui que é diferente de gênero. Uhum. Perfeito. Deu para entender um pouco? Sim, sim, sim. E eu acho que o exemplo que você trouxe também, Cel, foi bem ilustrativo, assim, né? Acho que é importante isso, né? A gente conseguir entender, assim, qual que é a diferença entre identidade de gênero, orientação sexual, expressão ou performance, né? Há uma diferença em todas essas questões, assim, em todos esses atributos. E a gente falou muito sobre o fato, né, de a gente estar falando de uma questão, assim, de desconstruindo e problematizando a questão binária, né, essa questão do binarismo de gênero. E a gente já falou sobre não binários, a gente já falou sobre gênero fluido, e a próxima pergunta, assim, eu acho que ela vai de encontro a isso, né, entendendo que gênero é uma construção social, mas gênero vai de um local da identidade do sujeito. Dá para a gente enumerar quantos gêneros existem? Assim, isso é possível? Dá para a gente dizer quantos gêneros são categorizados, são registrados? Uhum. Bom, a gente hoje citou aí o cisgênero, o transgênero, o não binário, né? Tem uma coisa interessante que eu gosto de pontuar, quando a gente vai pegar ali, né, a comunidade LGBTQIAPN+, a gente vai falar LGBTQIA+, LGBT, o que acontece, né, é que no finalzinho de toda essa sopinha de letra tem um mais, né? Exato. E esse mais, ele não está ali à toa, só para ficar bonitinho mais. Esse mais, né, ele está ali porque a gente entende que existem muitas outras formas de sexualidade, de gênero, entendeu? Então, Sim. vai para além do que né, a gente primeiro, vai para além da caixinha heteronormativa, homem e mulher, e muito mais para além do que a gente tem hoje, né? Porque a gente entende que o ser humano está em constante evolução, né? Então, a Hum. gente está falando, acima de tudo, de pessoas, né? Está falando de Sim. humanos. Então, aquele mais ali que tem, né, nas letrinhas da bandeira e da comunidade, é justamente isso, né? Então, dentro da sexualidade, a gente tem o heterossexual, bissexual, pansexual e muitos outros, né? Eu estava fazendo um curso esses dias e a gente estava estudando sobre isso. Até eu me perco, né? E, e muita gente fala que isso serve para comprovar que somos malucos, porque é tanta coisa
E não é nada disso. Pelo contrário, a gente não quer colocar ninguém dentro de caixinha, né? Quem coloca alguém dentro de caixinha é a cis-heteronormatividade, que fala que você é A ou B, né? Então, existem diversos tipos de possibilidades de existir, de ser, de gostar, de amar, de vivenciar, de experimentar, de desejar, né? A gente não pode, não deve ficar presa a alguma coisa, né? A gente precisa se permitir, né? Fez sentido, Bruno? Fez, sim, total, total, Céu. Deu para entender, sim. É, E assim, por fim, eu acho que a pergunta, assim, para a gente poder fechar, de certa forma, essa primeira abertura aqui, né, sobre essa temática no podcast Pandora, entendendo o que que é um podcast que a gente fala sobre saúde mental, sobre psicologia, sobre política, sobre, enfim, cultura pop. Eu acho interessante, Céu, a gente pensar assim, o que que a psicologia diz hoje, né, sobre as pessoas trans? Eu acho importante essa pergunta porque eu penso assim, né, por exemplo, na minha própria história na graduação, eu já falei, já mencionei aqui algumas vezes aqui no podcast, né, que eu tive professoras, assim, professores, que muitas vezes num curso de graduação em psicologia perpetuavam discursos transfóbicos, assim, né? Então, isso é muito errado. Então, eu queria que você colocasse assim para a gente, né? O que que a psicologia hoje diz sobre a vivência trans, né? Até mesmo trazendo à tona aquela sua fala agora há pouco, quando você me traz assim que no passado havia a questão do transexualismo, né? Até mesmo como homossexualismo também, a gente já teve essa palavra, né, no dicionário, Uhum. que o sufixo ismo era associado à doença, né? Ao Então a gente patológico, né? exato, ao patológico. Então hoje a gente muda de transexualismo para transexualidade, a gente não fala de homossexualismo, mas de homossexualidade, para sair desse local. Então, qual que é a posição da psicologia hoje sobre a pauta trans? Bom, o que a psicologia diz sobre as pessoas trans? Nada. Existe um apagamento. Nós não existimos diante da psicologia. E eu falo isso 90% com base na minha vivência. Gente, é simples. Eu tenho que ser a minha própria referência, tá? Claro que, né, graças a Deus, eu fui procurar saber de outras realidades. Mas não existe. Não existe. Você falou uma coisa muito importante que também aconteceu comigo. Eu fiz 5 anos de graduação e nunca, 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 nunca ouvi sequer falar sobre sexualidade, sobre gênero, né? E quando se falava era sempre nessa questão normativa, homem, mulher. Você vai, você vai fazer uma aula de clínica com adolescente, que eram umas matérias que tinham, né? Então, era clínica com adolescente. Então, era uma professora branca, é, hétera, cis, trazendo casos, relatos de adolescente, né? Hétero, né? Com, sabe? Para te ensinar, não, perdão. Para te ilustrar algo que é a única realidade, né? Né? Você vai fazer uma matéria que se chama Casal e Família, né? E aí você passa o semestre todo estudando sobre estruturas, sobre questões de casais heteronormativos, de famílias heteronormativas, sem sequer falar sobre a questão, né, de como que é difícil, como que se dá a questão das famílias LGBTs, e enfim, todos os marcadores, né? Então, assim, você vai estudar o desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, nananã, zero, né? Exato. Então não existe, então não existe. Quando eu terminei minha formação, né, eu ainda não, foi quando eu comecei a me questionar sobre isso, né? Retornei o questionamento, porque lá atrás eu quis apagar, quis esquecer, por medo e blá blá blá,
Mas aí depois, quando isso voltou de novo, eu, né, fui procurar. E foi logo bem no início do início da minha carreira na área clínica. Então, ainda atendia pelo meu nome morto, ainda não tinha trocado documentos e tudo mais. E não tinha referência, sabe? Como que ia atuar numa área clínica com pessoas, né? Tanto é que, na época, eu descobri a terapia afirmativa, né? E aí eu comecei a estudar mais sobre a terapia afirmativa e agora eu vou falar sobre terapia afirmativa. Eu fiz um Instagram, né? Só que ainda tinha uma indagação, porque os estudos ainda eram muito focados na questão de pessoas gays, de mulheres lésbicas. Cadê a pessoa trans? Cadê os corpos trans? Né? Inclusive, tem um livro que todo mundo estuda, todo mundo, quando vai estudar terapia afirmativa, eu não lembro o nome do autor, mas o nome do livro acho que é Terapia Afirmativa mesmo. Se você procurar no Google, vai ser o primeiro livro a aparecer. E ele exclui totalmente a letra T, né? Eu não sei o que, terapia para gays, lésbicos, mas Sim, eu tenho ele mas aqui, Estel. Eu tenho ele aqui. É o livro do Clécio ah, Borges, né? É um livro bom, é esse mesmo. mas que ele realmente, quando eu li, uma das críticas que eu fiz foi justamente essa, assim, É que esse ele livro fala, né, mesmo. uma introdução à psicologia e à psicoterapia dirigida a gays, lésbicas e bissexuais. Ele é um livro antigo, então, nesse sentido, assim, dá pra gente poder contextualizar, mas ainda assim, dá pra gente poder falar, assim, que, olha, a gente precisa ter uma atualizada aqui, né? A gente precisa Sim, voltar sim, aqui e falar, sim. porque, assim, É, as ele é vivências bom, trans. ele é um livro que realmente ele traz informações relevantes, né? Mas a gente precisa, eu no meu caso mais ainda, sempre falar, olha, é um apagamento, né? E, Exato. então, assim, e aí eu falei, não, eu vou mudar isso, eu vou começar a eu vou começar a estudar sobre, né, vivências trans. E aí que eu comecei a ter referência, sabe? Porque não existe uma certa referência clínica sobre, né, saúde mental de pessoas trans, muito boa falando. Existir, existe, né? Mas quando eu comecei a estudar o contexto histórico, né, de vivência de corpos travestis, de corpos trans, aí eu comecei a entender, porque aí você começa a ler relatos e processos de pessoas com os mesmos marcadores que o seu, sabe? Então você começa a entender e aí você começa a interligar, a fazer um link, né, desses processos na clínica, né? O que é um processo de transfobia, né? A pessoa passa por isso, isso, isso. O que é uma transfobia? Enfim, então, é, é, dentro da psicologia específica, né, não tem muito o que dizer. Mas fora disso, fora da psicologia, eu encontrei diversas referências de professores acadêmicos, né? Eu vou até falar no final sobre ela, Letícia Nascimento, né? Que é uma professora, uma mulher travesti, professora, agora doutora, né? Terminou o doutorado dela, né? E foi a partir dessas leituras, desses diálogos de outras pessoas trans que eu pude, primeiro, fortalecer a minha identidade enquanto uma pessoa trans, enquanto uma mulher trans, e pensar uma prática clínica ligada a esses atravessamentos, esses marcadores, né, que pessoas trans passam, né? E com isso fazer esse trabalho de conexão, né? Então é uma resposta muito simples, Bruno. Não existe, né? Claro que a gente entende que vem havendo uma movimentação, né? As pessoas têm se procurado e tudo mais, que bom. Mas hoje, né? Talvez se a gente fizer um podcast, né, daqui a alguns anos, a resposta pode até ser outra, se Deus quiser, né? Sim,
Perfeito. Você concorda? Concordo, não, sim, eu acredito que, assim, há um déficit, né, há um apagamento, há uma invisibilização, há uma, como que eu posso dizer, assim, uma carência, era a palavra que me faltava, assim, uma carência muito grande, né, porque é isso, assim, a gente desmistificar. Por isso que eu acho que essa pauta aqui ela é tão importante, até mesmo de uma forma introdutória, para a gente poder primeiro desmistificar algumas questões, trazer informações e pensar assim, beleza, vamos atrás, vamos tentar compilar esses dados, vamos tentar construir um conjunto de conhecimentos ali, né? Ah, e eu acho que é uma coisa que é muito necessária, assim, também. Mas eu concordo sim com as suas colocações, Cel. Eu queria até colocar a gente, assim, primeiramente, até para a gente ir para a parte das indicações, eu queria te pedir primeiro um feedback, né? Eu queria saber de você o que que você achou, se você acha que a gente atingiu os propósitos da gravação aqui hoje, como é que foi para você? Olha, é maravilhoso. Eu acho que você ceder esse espaço aqui, você está fazendo uma psicologia, né? Você está revolucionando a psicologia. Então, entenda esse seu projeto como algo que vai ajudar não só o nicho da psicologia, mas também de outras áreas, como é um dos objetivos que você tem, né? Então, muito obrigada por estar aqui, me dando essa oportunidade. Creio que atingimos, sim, o objetivo, o propósito, né, do nosso diálogo. Foi uma experiência de troca. Eu gosto sempre de afirmar que eu não tenho todos o saber e o perfeito saber. Então, somos seres humanos, estamos em constante evolução, construção, dialogando, né? Então, novamente, LGBTQIAPN+, existe muito mais, existem muitos outros processos, existem muitas outras pessoas querendo também falar do mais delas, né? Eu estou Uhum, aqui uma pontinha também falando do meu e mostrando como que eu estou trabalhando para ajudar mais e mais outras pessoas, para potencializar mais e mais o discurso, né? Então, galera que estiver assistindo, né, o podcast, e de alguma forma não se sentiu acolhido, enfim, entenda que estamos aqui todas juntas, tá? E todos têm espaço, coloque aí nos comentários, né? A gente pode trocar via texto, via diversas outras formas. Vamos construir e fortalecer cada vez mais esse conhecimento, tá? Então, foi muito bom, foi muito produtivo. Gosto muito de falar sobre minhas vivências, né? É a minha referência, não tenho claro, como negar, né? Tem outras referências agora também, tá? Depois eu vou falar para vocês. perfeito. É... E você? Eu adorei. Eu adorei, assim, para mim acho que atingiu sim os propósitos, né, aqui que a gente tinha estabelecido. Fiquei muito feliz com o seu aceite ao convite. Eu já te acompanhava graças a Luana Flor, né? Comecei a te acompanhar graças a Luana, adoro Fiz um ela. beijo, e ela foi assistir. Um beijo, Lu, me chamou uma vez para também participar de um projeto que ela faz, né, em relação a Sim, mulheres, né, e foi muito legal porque foi um debate com mulheres cis, mulheres negras, uma mulher trans, né, foi bem enriquecedor. Tem no YouTube, eu acho, essa gravação. tem sim. Tem lá no YouTube, foi maravilhoso, assim. Foi por lá que eu te conheci, então gostei muito, assim, de poder conversar, de poder te conhecer mais de perto, Céu. E eu acho que, assim, quero também só enfatizar que a casa fica sempre aberta para a gente voltar aqui outras vezes, falar mais outras vezes, assim, da Uhum. pauta trans e de outros assuntos também, porque eu sei que, ainda que essa seja a sua vivência, não quer dizer que você se limita a só falar disso também, né? A gente precisa Exatamente, enfatizar. gente. Você é mulher, você é Falo de muitas psicóloga, coisas. você pode falar do tema que você quiser, assim, né? Eu te chamo aqui hoje para me ajudar a conduzir essa pauta, porque eu sei da sua capacidade, mas eu sei que você é capaz É, também de muito mais coisas. Então, só obrigada. agradecimentos, assim. Por nada. Obrigada, Bruno. É, só para fazer um adendo que você relatou sobre isso, né, sobre a minha versatilidade, eu não sou só isso. A gente falou muito dos processos, né?
dolorosos, né? Que uma pessoa trans passa. Mas eu quero deixar aqui também registrado que, embora toda dor, todo sofrimento, todos esses marcadores que a gente trouxe hoje, né? Lá no fundo, não existe, acho que nada melhor, aliviante do que você ser quem você é, né? Uhum. Porque por mais que você entenda que é uma luta, mas você toda noite dorme em paz com você mesma, porque você sabe quem você é, né? Eu Uhum. sou essa pessoa, eu sou a Cel, é assim que eu me vejo, é assim que eu quero me expressar, né? É difícil às vezes, mas todas as noites, ao dormir, eu agradeço ao universo por mais um dia eu ter sido quem eu de fato sou, Uhum. tá? Então, só queria deixar isso para deixar Uma uma palavra mensagem. de esperança, otimismo, sabe? É Sim, sofrido, mas também tem todo um sentir aqui dentro, sabe? Você também deve entender um pouco, Bruno, que você, sim. enquanto um homem gay, também tem seus marcadores, deve saber que, por mais toda essa realidade, a melhor coisa é você saber que essa pessoa é você. Pronto. Perfeito. Arrasou, assim, adorei. Bom, para a gente continuar esse diálogo, né, a gente tem esse quadro final aqui no Pandora que é de indicações. Então, eu queria, Céu, que você indicasse, por favor, assim, o que você quiser, né, o seu perfil também ali no Instagram, projetos e outros conteúdos que você queira indicar, pode ficar à vontade. Tá, gente, eu vou indicar aqui uma leitura que sensacional da Letícia Nascimento, que é esse livrinho aqui, Transfeminismo, tá? Conhece, Bruno? A Sim, Letícia? conheço. Eu ainda não li, mas eu conheço. Leia, é um livro sensacional. A Letícia, vou ler aqui rapidinho, é uma mulher travesti, negra, gorda, filha de Xangô, e no candomblé, né? Aham. Ela é pedagoga e professora da Universidade Federal do Piauí. Aqui ela botou doutoranda, mas ela já se formou esses dias, acabei de assistir no stories dela. Esse livro aqui, ele é, não sei se dá para ver, ele é bem pequenininho, Uhum. mas ele tem, a Letícia, uma coisa que eu achei interessante, e que fica um adendo aqui para quem for psicólogo, enfim, da área da saúde, a gente precisa lembrar que muitas pessoas trans, travestis, não tiveram e não têm acesso à escola, né? Existe um dessa aí também. Sim, Então, a Letícia, ela se preocupou, com base nesse entendimento, de fazer uma leitura acessível, de fácil entendimento, né? Para que justamente pessoas trans, travestis possam ler e ter fácil entendimento, né? Esse livro aqui, ele me ajudou, tem me ajudado muito no fortalecimento da minha identidade, porque a Letícia, ela conta um pouco do processo de transição dela, de tudo que ela passou, e muitas outras referências aqui dentro, né? Então, ele fala sobre gênero, ele fala sobre diferença, né? Um pouco do que a gente falou aqui, né? Enfim, fica aí essa dica para vocês adorei. lerem. É um livro bem rapidinho de ler, tá? Transversais, não sei se você já assistiu. Não. Transversais, está na Netflix, é um documentário que você vai chorar do início ao fim, porque ele narra a história de algumas mulheres e homens trans, tá? E nesse processo, não só de transição, mas também de militância, né? É muito bom, é muito educativo também. E uma coisa que me fez chorar muito é que tem a história de paz. Eu indicaria esse documentário da Netflix, que ele é bem educativo e muito emocionante. E sobre redes sociais, eu tô lá no Instagram, Cel Postali, tá? Bota lá Cel Postali, Pozzali. Então, tô lá, faço conteúdos,
né, voltada à questão trans, né, sobre projetos futuramente. Estou estruturando aí um curso, né, voltado para psicólogos sobre atendimento a mulheres trans, né, e agora, depois de alguns entendimentos, ampliar sobre corpos trans. Então, é algo que eu estou estruturando, algo que vai sair uma hora, então me segue lá que na hora que sair, né? Futuramente também estarei fazendo um clube do livro, desse livrinho aqui, para a gente conversar, bater um papo. Quero você lá, Bruno. Então, já compra o livro, lê e depois a gente vai todo mundo falar um pouco, tá? E é isso, Bruno. Foi muito bom estar com Adorei. você essa tarde, né? Vocês podem entrar em contato comigo, né? Também atuo na área clínica, como o Bruno bem falou. Atendo presencialmente aqui no Rio de Janeiro e atendo de forma online em todo o Brasil. Perfeito, assim, arrasou. E eu gostei muito das dicas, assim, né? Quero conhecer mais sobre as dicas. Eu, assim, só reforço que todas as dicas vão estar disponíveis também lá no Instagram do podcast. Então, vai ter os posts lá da capa, de um trecho do episódio, os posts também, assim, com as dicas, todas lá para ficar, assim, mais fácil de todo mundo acessar, né? O episódio vai estar disponível no YouTube, como sempre, nas principais plataformas de áudio também. Como indicação, eu quero só indicar para o pessoal, assim, né, para procurar mesmo, para pesquisar. A gente tem as diretrizes da APA, né, que é a Associação Americana de Psicologia, por exemplo, sobre o atendimento às pessoas trans. Então, assim, tem muito conteúdo por aí para nós, psicólogos, assim, né, nós profissionais da psicologia, para a gente poder conduzir o nosso trabalho de uma maneira ética, de uma maneira não discriminativa. Então, tem as diretrizes, né, para práticas psicológicas com pessoas trans e em não Uhum, conformidade de gênero. Foi traduzido até pelo Ramiro Catelan. uhum, Então, assim, a gente tem diversos materiais, assim, e pelo Ângelo Brandeli também. E a gente tem, assim, diversos materiais. Quem quiser depois pode me pedir algumas dicas ali, eu posso estar sim. encaminhando alguns desses textos também, Desculpa te mas interromper, Bruno. pode Bruno, interromper. você falou rapidinho. O Conselho Federal de Psicologia, ele lançou, acho que no ano de 2010, eu não me recordo, um livro, né, que ele relata algumas LGBTfobia que pacientes LGBTQIAPN+, sofreram dentro do set terapêutico. Então, é um livro bem interessante. Eu não me recordo o nome dele agora, né? Tem uma certa questão aqui de memorizar, mas eu vou te passar e aí depois, se você quiser Sim, compartilhar, é um livro riquíssimo de detalhes de como pessoas LGBTQIA+, tiveram seus processos invalidados por alguns psicólogos, né? É um livro que o próprio Conselho Federal de Psicologia lançou, e que nos ajuda a entender que como a gente pode evitar esses tipos de situações dentro do set clínico, né? Dentro do setting terapêutico. sim, exato. Acho que isso é necessário. É. Bom, então vamos nos despedir aqui dos nossos ouvintes. A gente vai se despedir e continuar a conversa aqui em off, mas muito obrigado a todo Então, mundo que ouviu e que assistiu até aqui. Pode ficar à vontade também para se despedir, Cel. beijo, galera. Muito obrigada aí por ter assistido aqui, estar com a gente. É, e é isso. O podcast Pandora está disponível nas principais plataformas de áudio. Se você gostou do que ouviu aqui, não esquece de seguir no Spotify ou na Amazon, de assinar e avaliar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox, ou ainda de favoritar no Deezer. Assim você fica por dentro sempre que sair um novo episódio.